Bom dia, colegas, amigos, clientes, parceiros e todos que estão querendo ouvir um pouco dessa conversa. De novo, um tema que para algumas pessoas que já ouviram os últimos podcasts está ficando chato ouvir tanto disso, mas é um tema que para quem é nerd de direito tributário e de contabilidade internacional é algo que é muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou João Pedro, eu estou fazendo essa gravação, esse podcast como uma nova instalação do podcast Saint Joseph. O intuito é trazer um pouco de informações para vocês sobre temas candentes internacionais, em direito internacional, tributação internacional. O nosso tema de hoje, muito interessante, é um tema que eu estou vendo debatido muito nas redes, debatido muito nos fóruns, entre contadores e advogados, que é exatamente o tratado da nossa famosa MP, que virou PL, que agora finalmente é lei. E não só para dar uma atualização sobre o que é o final da letra da lei, mas também como deve ser a interpretação disso. Eu estou aqui com três grandes membros da nossa equipe, pessoas que eu confio muito, que me ajudam todos os dias a chegar nas opiniões. Eu estou aqui com o doutor o Luiz Flávio Rezende, vocês já conhecem, o Sonilton Campos e o Léo Teixeira. Luiz Flávio e Sonilton, advogados, tanto treinado no Brasil quanto nos Estados Unidos no direito tributário internacional. E o meu amigo Léo Teixeira, aqui hoje, vindo de Orlando, e finalmente usando o terno, né? Não só por Zoom. Contador internacional também, treinado tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, enrolled agent com a IRS, e alguém que a gente conta muito com a experiência como expert em matérias contábeis internacionais. Então, para quem trabalha com nós, conhece essa equipe como equipe que é a equipe A, que trabalha com os clientes nossos e com os amigos e parceiros nossos. Hoje você vai conseguir ouvir um pouco os debates que a gente tem internamente sobre algo muito importante, né, que é a interpretação dessa nova lei. Eu já começo aqui com uma premissa falando e dando início dizendo: eu tomei algumas posições na imprensa, já com algumas entrevistas que eu fiz, onde eu tomei um posicionamento, que é o meu posicionamento, continua sendo o meu posicionamento, sobre os temas que a gente está discutindo aqui, mas eu gostaria que todo mundo entendesse, sim, existem dois lados, existe uma possibilidade de interpretação contrária, e a gente vai ver exatamente qual é a solução, quais são as defesas e quais são os riscos. Então, começando aqui com o debate, eu gostaria, por favor, Sunilton Campos, doutor, dá um início aqui para nós, fala um pouco sobre qual é o debate que estava tendo em torno de, especificamente, lucros apurados e a definição que isso pode trazer se o lucro não realizado seria taxado baixo a nova lei. Então, o lucro não realizado de uma offshore seria taxado baixo a lei. Então, por favor, dê início. Maravilha. Obrigado, João Pedro. Bom, o grande temor dessa legislação desde o início era a possibilidade de você ter uma incidência tributária sobre renda não realizada. Seria, na verdade, a tributação de patrimônio, né? E a gente, no Brasil, com o histórico que a gente tem, se aproximaria aos nossos temidos confiscos, né? Que nós já tivemos historicamente no nosso país. Então, o texto da medida provisória e depois PL, como originalmente escrito, ele traz regimes diferentes para tratamento de investimentos diretos da pessoa física, por meio de entidades, as famosas offshores, né, e também dá um tratamento de trust. Dentro da redação pura e seca da lei, né, havia uma certa tranquilidade de que a gente estava tratando aqui de um regime que ele iria criar uma necessidade de você apurar resultados aferidos, de fato ocorridos no exercício, né, anualmente, e tributar aquele resultado. Mas não havia aí nenhum receio, até mesmo por conta do respeito ao que aconteceu até 2023, de fosse se tributar eventualmente resultados não realizados, né? E tudo tramitava bem até ter sido apresentado na comissão, né, uma emenda pelo senador Carlos Pochinho, do Rio de Janeiro, em que, apresentando um temor de que a redação da então PL pudesse permitir uma tributação de renda não realizada, ele requeria a inclusão de um artigo que tratava especificamente disso. E a justificativa dele, tá, uma justificativa técnica, era basicamente, ao tratar das formas de contabilização de resultados de investimentos financeiros, tá, dizer que, na verdade, quase todos os balanços de offshores trariam um método contábil que obrigaria essas offshores a reconhecerem no seu resultado, tá, e não apenas como uma mutação patrimonial, reconhecerem no resultado lucros não realizados, meras variações do valor de seus investimentos. E aí, com esse temor, ele sugeriu essa emenda. Então, quando o relator apresentou o relatório final,
e rejeitou essa emenda, foi que a preocupação se materializou um pouco, porque a justificativa do relator foi a seguinte: ele disse que não havia necessidade de tratar dessa proteção, porque a legislação ela já previa um regime em que você realmente só tributaria o resultado efetivamente auferido, que é o regime de transparência que é permitido às pessoas físicas pelo artigo 8º. Tá? Então, ao dizer isso, né, criou-se, então, aí agora um temor um pouco mais concreto de que, bom, se não há necessidade de proteger esse efeito, né, porque a saída já está prevista na lei, entende-se que quem não adotar esse regime de transparência pode estar sujeito, sim, a uma tributação do patrimônio. Tá? O que a Então, gente tem que só para analisar mim, aí, só né, para João, mim entender nesse... um pouco aqui, Sim, traduzir para o português básico do leigo, que eu, nesse aspecto, sou mais leigo do que não. O que então o temor é já que foi negado essa emenda, se dá um espaço para entender que o governo vai querer interpretar aquela linha de lucro apurado, como incluindo também os lucros que não foram realizados durante um ano. Né? perfeitamente. Esse é o temor. Tá? O que a gente tem que analisar aqui nesse caso é o seguinte: será que a premissa apresentada pelo senador Carlos Portinho está correta? Tá? E a resposta não está na alegação que ele fez, a resposta está nas regras contábeis. Exato. Como eu E já eu acho que a estava gente... falando há meses, os contadores são os verdadeiros vencedores e os verdadeiros escudos dessa nova lei. Essa lei fala ele cria algumas regras contábeis e um bom contador que entende a regra internacional vai ser fundamental para conseguir casar todos esses termos e resguardar realmente as pessoas. Por isso que eu queria trazer a discussão um pouco para o Léo. Léo, como eu falei, contador, né, nosso Head of Accounting aqui na firma, e gostaria de entender um pouco da sua parte, Léo. Por que isso não te preocupou tanto? Quais são as formas de contabilizar isso baixo as regras brasileiras e como que tem uma solução contábil para esse questionamento que o Sonilton hoje trouxe aqui? Primeiramente, bom dia, doutor João Pedro, doutor Luiz Flávio, doutor Newton e a doutora Paola também está aqui conosco. Né? É uma satisfação grande estar aqui com os senhores hoje nesse podcast. Né? Então, desde o início, a gente já tinha observado que era uma oportunidade para a contabilidade, de certa forma, resguardar, né? Mediante um cenário de incertezas, né? Um cenário que foi discutido, né? Na alçada política. E hoje a gente, discutindo mais cedo, a gente vê que a gente segue nessa premissa que a contabilidade consegue trazer essa segurança para o brasileiro investidor, o brasileiro com a sua offshore, tá? Que, de fato, toda essa nova regra de CFC traz, a novidade traz algum receio, né? O novo traz receio. Porém, é muito parecido com o que a gente já tem nos Estados Unidos já há anos, então não é novidade para a gente, né? E a gente, analisando as questões contábeis do Brasil, a gente, mais do que nunca, né, na parte contábil, naturalmente, a parte jurídica sempre tem algumas ressalvas, algo que pode gerar contencioso, que pode gerar discussão. Todavia, na parte contábil, a gente tem uma tranquilidade, né, falando até um pouco de uma forma mais técnica, né, que a gente sempre incentiva que o nosso cliente pesquise, que o cliente entenda um pouco também o que a gente está fazendo. A gente sempre tenta trazer o cliente para essa parte. Né? A gente pretende utilizar o método VJORA, né? O método de valor resultados abrangentes, né? Em detrimento do VJRE, dos resultados reais, para algo que é previsto, né? Tanto no CPC 48 e também algo que eu vejo como protegido pela disponibilidade, algo que é citado no CTN, no artigo 43 do CTN, na parte de resultados não realizados, né? Tanto lucros quanto perdas não realizadas. Então, a gente consegue ter uma contabilidade que blinda esse aspecto, né? Naturalmente, com essa regra nova do CFC, o que foi de fato realizado, o que vai aparecer na linha de DRE, fazendo uma analogia de relatórios, juros pagos durante o ano, resultados de dividendos, isso sempre vai entrar no resultado. Tá? Então,
Algo que a gente tenta pacificar nesse momento é a questão da tratativa, né, de resultados não realizados, tá bom? E então, só para dar de novo, traduzir a tua conversa para a conversa leiga. Contando que a gente use o método contábil VJORA, a gente pode, então, não mostrar como realizado ou tributável os lucros que foram só variações no valor da minha carteira, né, ou elevação no valor da minha carteira contábil. E eu teria coerência em dizer, eu não vou tributar isso, eu só vou tributar o que seria a renda fixa, né, o juros recebido, o que foi recebido, mas o que ainda efetivamente não foi um ganho de capital, não necessariamente ter que contabilizar de uma forma que seria sujeita à tributação. Está justo o que eu estou dizendo? É assim mesmo? Exatamente. Porque a linha do ativo, ela vai se mover. Mas uma pergunta que eu faço, até voltando para o seu Newton, não? E eu até convido, se o Luiz Flávio quer interromper aqui, fazer um palpite também está bem-vindo, mas qualquer um que está aqui na mesa hoje, o VJORA tinha sido mencionado na própria emenda que foi dita agora pelo Dr. Sonilton. Tinha sido explicado que o VJORA era uma opção e que deveria ser o padrão. Como que só para entender, eu devo ver a vetação ou a não aprovação dessa emenda proposta como uma intenção do governo de não permitir que a gente use o VJORA? Bom, deixa eu. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês, Dr. Sonilton, Dr. Léo, João Pedro, Paola. Bom, esse ponto que foi tocado, João, é importante pelo seguinte: existe fontes de interpretação do direito, né? Aí a gente pode chegar até lá a Hans Kelsen para falar aqui, que a gente pode ficar 2 horas falando, mas de uma forma bem simplista, a gente tem que existem doutrinas que defendem, né, na hermenêutica jurídica, que a exposição de motivos e também propostas e proposições que foram colocadas na formação da lei mostram a mens legis, né, ou a mens legislatoris, que é a intenção do legislador ao se criar aquela lei. E isso, eventualmente, numa medida de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, ou discussão, isso é trazido à baila. Então, essa proposição do senador Portinho foi muito interessante, porque ele, de fato, quis equalizar essa situação. E aí nós estamos falando aqui de um português bem leigo em termos jurídicos, sujeito investiu em determinada ação por meio de uma offshore, essa ação valia 100, no final do ano ela vale 200, ele não vendeu essa ação, ele deve não reconhecer esse 100 de lucro. Basicamente é isso que nós estamos falando na prática. E aí vem os métodos contábeis de reconhecimento do ativo, né, de contabilização desse ativo por meio de regras contábeis internacionais. Isso, eu acredito que essa emenda deveria ter sido passada, não foi, mas nós temos a resposta, né, do relator dizendo que isso já estava equalizado e que, de certa forma, ia ser pela tributação pelo VJORA, pelo que nós estamos entendendo. Então, isso já em termos jurídicos, um argumento bem interessante para fins de potencial defesa no futuro. E outra questão que eu gostaria de colocar é que até na prática isso vai ficar muito complicado, né? Imagina esse exemplo que eu dei, uma ação vale 100, no final do ano ela está valendo 200 e esse contribuinte, então, ele apura esse resultado e tributa esse 100 de lucro. Vamos supor que no ano seguinte essa ação cai para 150, né? Então, ele teve ali um recolhimento de tributo maior do que efetivamente foi o ganho, o rendimento dele em relação àquele determinado ativo. Então, nós temos aí uma tributação excessiva e pela lei, né, você não poderia aproveitar o crédito de imposto pago no exterior. Então, assim, você teria que fazer emendar a lei toda para que isso funcionasse da forma, né, contrária que nós estamos defendendo aqui.
Então, isso certamente vai ser objeto de instrução normativa, né? É um tema de debate que a gente tem visto, mas que a gente certamente nós estamos no lado do contribuinte, Mas, defender a não é, tributação dos ganhos não e, realizados. Luiz, isso traz muito um ponto que eu sempre estou falando com todo mundo, né? Uma coisa que o Sonilton mencionou há uma semana comigo, numa reunião com clientes, que eu levo isso ao coração, que é, hoje a gente tem a lei, mas a gente não sabe exatamente como ela vai ser interpretada. A Receita pode escolher interpretar do jeito A, B ou C. Obviamente, a gente tem que se resguardar o máximo possível com os argumentos que a gente pode fazer em favor do cliente, né? Cada caso um caso, interpretar o caso do cliente, montar a estrutura que a gente acha mais defensível ao intuito do cliente, seja minimizar imposto ou manter uma privacidade, né? E achar soluções que se cabem a ele. Mas a gente ainda não tem ideia como a Receita vai interpretar essa lei e como ela vai querer ir atrás de certas coisas. O que a gente pode fazer é nos preparar o melhor possível e estar pronto para a batalha, né? Uma coisa que vocês sempre dizem é, por alguma razão existe contencioso, por alguma razão existe advogado tributarista, né? Outro termo que o Dr. Sonilton Campos disse que eu achei muito legal. Por isso que existe. Então, estamos prontos. Léo, Né, só complementando rapidamente algo que o doutor Luiz Flávio disse, que é importante salientar para quem nos ouve agora. O fato do veto da emenda do Portinho, algo que eu concordo, deveria ter sido aprovada, justamente para esclarecer esse ponto, né? Ao mesmo tempo que ela foi rejeitada, ela não foi rechaçada no sentido da utilização do método contábil, ok? Ele segue, não, já foi explicado mais ou menos, né? Por isso que a gente acha que deveria ter sido aprovado, né? Então, a gente utiliza um método contábil brasileiro, está aprovado dentro do Código Tributário Nacional. Então, só para esclarecer esse ponto. não, com certeza, e são métodos brasileiros. Então, olha, só para chegar à conclusão, eu acredito que tem uma discussão a ser feita, e vai existir esses questionamentos, eu acredito, no próximo ano. A Receita, obviamente, vai querer sempre interpretar sempre ao seu próprio favor, e nós sempre vamos estar no lado do cliente, tentando interpretar a lei e defender a lei ao lado do cliente. Mas eu acredito que há uma posição altamente defensável sobre a não tributação de lucros não realizados, né? Inclusive se estiver no offshore. Mas eu acho que realmente, saindo um pouco do tema dessa discussão, eu não sei se Sonilton Luiz tem algum último comentário sobre essa discussão específica antes que eu vá para a segunda parte, que é um intuito maior por trás da lei. Não sei, deixa os last remarks aí, Sonilton. João, eu colocaria só o seguinte, tá? Essa legislação, ela é muito mais do que uma legislação só fiscal, tá? Ela trouxe para a gente um aprendizado muito grande. Ela trouxe, como a gente já falou aqui, vamos dizer assim, o foco, né, e o protagonismo para a contabilidade, tá? Dentro de toda essa estrutura e organização da tributação de investimento no exterior. Mas ela também ela deixa bem claro que o governo ele tem um interesse talvez um pouco maior do que simplesmente arrecadatório, tá? Ao contrário do que se fala muito na imprensa. Tá? A possibilidade de você ter um regime tributário mais favorável, tá? De um investimento direto na pessoa física, tá? Para a gente ele deixa bem claro que essa lei ela também tem uma intenção de terminar um pouco com o sigilo que vinha acompanhado dos investimentos brasileiros no exterior. Tá? A necessidade do governo brasileiro em querer saber a quantidade de ativos de brasileiros que estão no exterior, e aí sim, eventualmente, de base dessas informações, aí fazer alterações em outros níveis legislativos para tentar alcançar ou fechar as portas. Você só consegue agir e se planejar numa ótica fiscalista depois que você tem a informação. E eu acho que essa legislação, dando a oportunidade de você atualizar os bens, se declarar com 8%, ter um regime de transparência na pessoa física, e aí continuar a usar a sua offshore para fins sucessórios e societários, mas não fiscais, ela tem também um viés muito grande de terminar um pouco com o sigilo dos investimentos brasileiros no exterior. Sonilton, indo em cima do que você está falando e entrando um pouco mais na minha área teórica de direito tributário internacional, você está absolutamente certo, né? Se a gente for ver isso pela uma lente tributária, a lei não é tão negativa assim ao ponto de, desculpa, mas o fato é que nos Estados Unidos é pior. Os CFC rules americanos são mais complexos,
são mais agressivos e mais punitivos do que o Brasil propôs nessa lei. Mas eu acho que você está absolutamente certo sobre a intenção dessa lei. Não foi tributar, foi acabar com o sigilo. O intuito é: eu quero saber o que todo brasileiro tem no exterior, eu quero saber até o último centavo. O intuito disso é: se um dia eu for atuar no futuro, eu vou ter uma base de dados em qual atuar. E olha, eu sempre digo para todo mundo: olhem os países em volta, olhem o que os outros estão fazendo. Isso me lembra muito a Argentina. Eles tiveram o famoso blanqueio de todas as contas offshore de argentinos que aderiram ao tal do blanqueio. Foi uma anistia geral. E as pessoas fizeram com o coração aberto, pensando: não, agora estou num governo macro, um governo que é pro-business, eu vou branquear todo o dinheiro, eu vou mandar o dinheiro para o governo, eu vou entrar numa tributação mais favorável. E o que a gente lembra é que, quando teve uma mudança em governo, essa mesma base de dados foi o que foi feito ou foi utilizado contra os próprios cidadãos, quando foi instituído regras sobre tributação de grandes fortunas, né? E não tinha muito para onde escapar. Olha, você declarou há 3 anos atrás que você tem não sei quantos milhões nos Estados Unidos, portanto, agora, quando eu passei um imposto sobre grandes fortunas, você, mesmo tendo rendimento baixo nacional, se encaixa dentro dessa regra de tributação de grandes fortunas, porque você tem um dinheiro que você recebe fora, uma operação, um negócio, algo que você está recebendo no mundo inteiro. Então, eu vejo, você está muito correto nessa tua opinião. O que acabou hoje, não acabou, mas o que foi atacado pela lei, o que foi a tratativa do governo, não foi: eu vou arrecadar mais imposto, eu quero conseguir mais dinheiro. Foi: eu quero saber o que todo mundo tem. Me conta um pouco sobre o que todo mundo tem. E indo para esse ponto, eu acredito que, para quem tem um problema tributário, vamos dizer, a pessoa preocupada eu não quero, eu quero manter o meu diferimento, quero manter o meu diferimento tributável. Ou você tem soluções, né? Muda o tipo de investimento, vai para uma renda variável em vez de uma renda fixa. Mesmo o trust, né? A gente utiliza um trust mesmo constituído pela pessoa física. Você vai ter vai ter que declarar, mas você vai ter essa variação, você vai ter essa não tributação de renda variável por um tempo. Então, mesmo se eles interpretarem que isso não se aplica numa offshore, né, como tem sido a discussão, se a Receita tomar a posição contrária do que a posição do Léo, qual é a posição minha, qual é a posição do Sonilton, do Luiz aqui nessa reunião, mas falarem: não, vamos querer tributar a offshore que tenha lucros não realizados, o trust não vai, né? O trust vai ir pela regra da pessoa física, que já foi deixado claro que se eu não realizei, eu não vou tributar. Então, você pode utilizar trust para isso, você pode utilizar AMCs, né? Actively Managed Certificates, para ter essa posição também. A questão da privacidade também tem suas soluções, né? O Corporate Grantor Trust é uma opção. AMC, em certas utilizações, também podem ser utilizados para manter essa privacidade. Que eu acredito é o verdadeiro atacado dessa lei. Não necessariamente a questão tributária, né? A questão tributária, se você for ver contavelmente, até deixo o Léo, o Luiz e o Sonilton falarem nesse ponto, 15% é o mínimo. Eles estão tributando, na verdade, uma alíquota bem baixa, estão permitindo créditos de imposto pago no exterior, deduções por lucros no exterior. Se você for ver tributariamente, não é muito punitiva essa lei. Mas o Sonilton está absolutamente correto. Na questão da privacidade, essa lei foi um ataque muito forte, né? E a passagem dela foi algo que vai mudar com muita força a realidade de todos os brasileiros que estão investindo no exterior hoje. Olha, eu vou abrir para últimos comentários aqui do Dr. Sonilton, do Léo e do Luiz, mas antes de eu continuar, eu gostaria só de lembrar uma coisa para todos os clientes que estão nos ouvindo hoje, todos os parceiros, todos os amigos, ou até pessoas que chegaram a ver isso online. Somos advogados, somos contadores, mas tudo que a gente está falando aqui são interpretações pessoais para conversas. Eu sugiro que, se você tem algum questionamento disso, entre em contato conosco diretamente ou com seu advogado. Não leve isso como legal advice, né? Eu sempre tenho que dar esse disclaimer: isso é um podcast, eu não estou te dando personal advice aqui, e pode ser que, para o seu caso específico, eu diria algo diferente ou contrário. Então, cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente. Eu peço: entre em contato com o advogado, entre em contato conosco, se você quiser. Não tiver um advogado, a gente pode ajudar, mas não leve o que a gente está dizendo aqui como lei, né? Nós estamos tendo uma discussão aberta sobre a nossa interpretação, que ainda está subject to change, né? Sujeito a mudanças dependendo da Receita e a interpretação que a Receita vai mudar. Mas, Léo, você estava querendo fazer um comentário. Sim, rapidamente, né? Algo que mudou também em detrimento ao ano anterior
A contabilidade dessas empresas, que até então era opcional, muitas empresas optavam por não ter, tá, esse tipo de relatório contábil, passa a ser obrigatório nesse momento. Então, nós estamos no fim do ano, tá? Esse é o momento do cliente se organizar nesse aspecto, buscar a contratação, tá, de um serviço de contabilidade, e a St. Joseph oferece esse serviço, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Nós temos profissionais qualificados nos países para prestar esse atendimento. Então, naturalmente, como o Dr. João Pedro disse, cada caso é um caso, nós teremos prazer em analisar os casos individualmente. Né? Então, o e-mail né, tax@stjosephgroup.com, né? A gente vai ter prazer em analisar os E olha, casos. a gente vai colocar números e e-mails para entrar em contato conosco. Obrigado por pregar o produto e teu serviço, teu departamento aqui também, Léo. Foi Sim, estamos aqui para bem isso. interessante. Eu gostei que sempre querendo vender, meu amigo aqui, mas indo nesse ponto é muito importante também. Leve em consideração, não é qualquer contabilidade que basta. Nós precisamos ter uma contabilidade que conheça tanto a regra internacional quanto a nacional. Então, com nós ou com outro, sempre leve em consideração que a gente está falando de um animal muito específico. E, como eu falei no começo, o vencedor aqui, ou as pessoas que vão vencer por bons contadores. Você precisa ter tudo muito bem contabilizado. Luiz, Sonilton, últimas palavras, last remarks. Bom, eu acho que eu vou só convalidar o que vocês falaram e anuir o que vocês falaram. Eu defendo isso já nos outros podcasts que a gente fez. Principalmente, eu acho que a grande arma dessa história toda aí também vai ser o crédito, né? Um contador que não conhece a legislação americana e não sabe onde tem um imposto retido, ele não vai lançar corretamente o crédito no balanço e o cliente vai ser a pessoa que vai ser prejudicada nessa história, porque vai estar tendo que pagar um imposto no Brasil e que muitas vezes ele não teria nem imposto a pagar caso esse crédito fosse contabilizado. Então, de acordo com vocês, eu acho que a contabilidade descritiva e bem detalhada vai ser o divisor de águas aí para quem quer ter um tratamento justo com base nessa MP, nessa lei agora, né? 41. Já foi de MP para PL e agora é lei. Foi uma aventura esse ano. 5172. Bom, como minha última mensagem, eu queria deixar uma mensagem que eu deixei da última vez, inclusive, né, que eu continuo aguardando as cenas dos próximos capítulos. Tá? Já passou muita água debaixo dessa ponte. Eu não acredito que a Receita Federal não vai querer dar um pouquinho, uma inovação qualquer na regulamentação dessa lei, tá? Uma avenida ou outra ela vai querer estreitar. Esse é o histórico da regulamentação da Receita Federal do Brasil, tá? E é importante pensar, gente, só o seguinte, tá? O histórico da evolução da tributação brasileira, tá? Historicamente, ela anda par e passo com o contencioso. Tá? Então, não me surpreenderia nem um pouco, tá? Se de fato houver uma interpretação mais restritiva da Receita Federal na regulamentação dessa lei, mais do que a gente espera, mais do que a lei efetivamente autorize, tá? Mas isso tem que ser desafiado depois, caso a caso, tá? Num contencioso individual. Tá? Existe um conceito lastimável do legislador tributário brasileiro histórico, que é o conceito da inconstitucionalidade útil. Tá? A gente está cansado de ver legislações mal aplicadas, mal interpretadas propositalmente, porque não é todo mundo que depois vai querer desafiar, e nessa o governo conseguiu impor sua vontade contra muitos, né? E eventualmente ter algum objetivo. E o ponto, João, que você falou do imposto sobre grandes fortunas, quem acompanha a política sentiu a importância. Essa talvez seja a maior pauta do governo atual brasileiro, histórico, na parte tributária. É a tributação das grandes fortunas brasileiras, prevista na Constituição desde 88, que nunca foi instituído, tá? E que, de fato, você passa a ter o caminho a partir do resultado que eles oferecem quando você opta pelo melhor caminho fiscal nessa legislação, mas que nem sempre vai ser o melhor caminho para o seu sigilo e para a sua sucessão. Muito obrigado. Pessoal, adorei o comentário de todo mundo. Muito obrigado pela conversa. Só para deixar todo mundo a par, nós temos a solução.
seja uma solução para aumentar e melhorar a sua situação tributária, fiscal, seja uma solução para melhorar a sua privacidade, aumentar a sua privacidade e a proteção fundamental que a privacidade traz a todos. A gente tem uma solução única, temos algumas soluções únicas, ou seja, para até a questão contenciosa no futuro, que com certeza vai ser questionada, a gente vai ter a solução. Então, por favor, entre em contato conosco se você tenha qualquer pergunta sobre esses temas muito importantes. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado, Sonilton, muito obrigado, Léo, pela conversa de hoje, foi maravilhosa. Aguardo o contato de vocês por qualquer pergunta, estamos à disposição. Boa tarde a todos.